Fala galerinha, tudo bom? E aí? Mais uma vez vamos começar mais uma aula de química, tá? Hoje nós vamos falar sobre substância pura e misturas. Vamos falar sobre alguns processos também de separação de mistura, beleza? Então vamos lá, então começar mais uma aula. Vou compartilhar os slides com vocês aqui. E vamos lá, gente. Vamos com foco no Enem aí, beleza? Substâncias puras e misturas, ok? Primeiro a gente vai falar aí o que seria uma substância simples, né? Mais uma vez, e uma substância composta, tá? Como a gente está vendo aí, substâncias simples, galerinha, são substâncias formadas por apenas um tipo de átomo, né? Então, isso aí só para a gente dar uma lembrada, né? Para a gente dar início ao nosso conteúdo. E substância composta é aquela substância que nós vamos ter mais de um tipo de átomo. Como vocês podem ver aqui, nesse quadrinho aqui que nós estamos aqui, deixa eu botar aqui, nesse quadrinho que nós temos aqui, temos lá o carbono, temos o hidrogênio, temos o sódio, o carbono. Então, nós temos ali uma molécula, tá? Que tem mais de um tipo de átomo. Beleza, galera? Então, vamos lá, então. Mistura. O que são misturas? São combinações físicas de substâncias que têm composição definida ou constante. A composição de uma mistura varia de acordo com quem prepara a mistura. Gente, substância pura, tá? É uma substância onde nós temos ali uma característica, tá bom? Que ela vai ser ela mesma, tá? Agora, a mistura, nós vamos ter aí uma adição de substâncias em outras substâncias, tá bom? Mistura homogênea é aquela que não se pode visualizar, filtrar ou decantar o componente dissolvido, seja qual for a técnica utilizada apresentada numa única fase, tá bom? Então, a substância homogênea, nós vamos ver aí apenas uma fase, ok? Isso é uma mistura homogênea, ou seja, nós pegamos aí uma substância que ela foi uma substância pura, ok? Com uma outra substância pura e misturamos, por exemplo, a água, né, que é uma substância pura, e o sal, que também é uma substância pura. E misturamos. Isso caracteriza uma mistura, quando eu pego uma substância mais a outra, ok? Só que essa mistura só compreende uma fase, ou seja, eu só consigo ver uma fase nela. Então, nós dissemos que é uma mistura homogênea. Na mistura heterogênea, a gente tem substâncias, tá, que são misturadas umas com as outras. Só que nessa substância, galera, nós temos aí duas fases ou mais fases. A água e o óleo, por exemplo, são substâncias que nós conseguimos ver duas fases, tá? Ok? Então, nós dizemos que é uma mistura heterogênea, tá bom? Possível distinguir as regiões, tá bom, galera? Aqui, então, ó, a gente consegue ver outras regiões, uma região amarela, que seria o óleo, e uma região azul, que seria a nossa água, tá bom? Agora, o que seria uma mistura estética? Isso é bom a gente entender que é uma mistura estética, por quê? Porque cai, algumas questões de vestibular caem para a gente diferenciar o gráfico de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica. De cara, nós vemos aqui que o ponto de ebulição dela é variável, tá? Ou seja, não temos aqui um ponto de ebulição constante, igual nós temos aqui no ponto de fusão, tá bom? Existe uma diferença. Quando nós estamos falando de uma mistura pura, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles são constantes. Tá? Agora, já em uma mistura, a gente consegue ver aqui que o ponto de ebulição, tá bom? Que seria o gráfico da mistura azeotrópica, e o ponto de fusão, que seria o gráfico da mistura eutética, são variáveis. Tá? Então, a diferença de uma mistura eutética para uma mistura azeotrópica é o que? Na mistura eutética, eu tenho um ponto de fusão variável, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, vai ocorrer uma variação, ou seja, essa temperatura vai continuar aumentando, tá ok? Nosso ponto de fusão. Na mistura azeotrópica, eu terei aqui um ponto de fusão, tá ok? Um ponto de fusão variável. Então, relembrando, mistura eutética, eu vou ter o ponto de ebulição variável. Na mistura azeotrópica, eu vou ter o ponto de fusão variável. Ok, gente? Então, essa é a diferença. Beleza? Agora vamos para os métodos de separação de mistura, beleza? Então, nós temos aí um método bem conhecido, bem comum no nosso cotidiano, que é o método de catação, tá? Que a gente usa muito aí para fazer
separar feijão, para separar grãos, tá? É um método manual, mecânico simples, que são utilizados à mão, pinça, tá? Então a gente pode aí diferenciar aí tanto com a mão ou com uma pinça, tá bom? Ventilação, que é um processo mecânico onde a fase de menor massa é arrastada por uma corrente de ar, ou seja, é um vento que passa, né? E aquela que tem a menor massa, ou seja, aquela que é mais leve, ela vai separar, né? Vai ser arrastada pela força do vento, ok? Então, são métodos que a gente tem conhecimento, né? Mas às vezes a gente não está ligado no nome, ok? Então, aí pode acontecer aí da gente ficar ligado nisso aí, beleza, galera? Então, próximo método de separação é levigação, tá? Um processo mecânico que consiste em separação de sólidos de densidade muito diferente, tá bom? A gente vê muito esse processo aqui com o pessoal que costuma fazer a procura de ouro, né? Ficar procurando ouro, tá bom? Pessoal, os mineiros, né? Então, é um processo muito diferente passado por eles, um líquido que não dissolva nenhuma das fases. Então, o líquido ele vai fazer parte com que esse processo de levigação seja feito, tá bom? Pelo processo de densidade, ou seja, aquele líquido, aquele material mais pesado, ele vai ficar, né? E o líquido vai conseguir arrastar aqueles outros materiais, tá? Flotação, que é um processo mecânico, ok, de separação de sólidos de densidade muito diferente, ok? Pela adição de um líquido que tenha densidade intermediária a uma que dissolva nenhum dos sólidos. Então, eu vou colocar aqui, gente, um líquido, tá bom? Que vai ter uma densidade intermediária, ou seja, esse meio aqui. Se eu quero separar esse líquido vermelho, esse líquido meio laranjado desse vermelho, eu vou fazer o quê? Para o processo de flotação, vou colocar um líquido que vai ter uma densidade intermediária, ou seja, que vai estar entre uma e a outra, para que a gente consiga separar aí, tá bom? Esse é um processo bem utilizado também aí nas indústrias aí também, tá bom? Dissolução fracionada, tá ok? É um processo físico de separação de mistura. Os sólidos têm solubilidade diferente em determinados líquidos, que será acrescentado à mistura de sólidos. Um dos sólidos é dissolvido no líquido e o outro não, tá? Forma, então, um sistema bifásico, logo após fazer-se a separação das fases, obtendo um dos sólidos. O sólido seguinte será obtido por meio de evaporação do solvente. Então, nós temos aqui a água, correto? A água e areia, mais sal, tá? Nós depois adicionamos água, aí fica água mais solução de água e sal, beleza? Depois filtramos ele, tá? E deixamos aí depois para o processo de evaporação para que aconteça a evaporação da água. Gente, esse processo é muito utilizado quando a gente, por exemplo, mistura areia e sal, né? Às vezes você está no acampamento de algum lugar assim na praia e mistura lá areia e sal, tá? A areia, ela não vai dissolver com a água, tá ok? Então, quem vai dissolver com a água vai ser o sal. Então, a gente pega isso, coloca, adiciona água nele, tá ok? Nesse filtro vai ficar areia e vai descer a água diluída com o sal. Depois a gente coloca o sal e a água de um determinado local para que a água possa evaporar. Aí eu consigo separar as três substâncias, tá? É um processo de dissolução fracionado, ou seja, por fração, nós vamos fracionando aquelas substâncias, tá? Separação magnética, essa aí é a mais simples, né? A mais fácil aí de todas, né? Ou seja, o que acontece com essa separação magnética? Nós pegamos um ímã, tá? Provavelmente esse produto que a gente quer, ele é um produto que é atraído pelo ímã, tá? Um processo de utilização quando há sólidos que sejam atraídos por ímã. Então, esse produto será atraído pelo ímã e nós colocamos o ímã ali para separar aquele sólido que seria atraído. Ok? Fusão fracionada é um processo também de fusão fracionada, onde eu pego geralmente eu pego um metal,
tá? Que está fundido, ou seja, uma substância ali, uma liga metálica, e faço uma fusão dele. Dependendo do ponto de fusão dele, eu vou fracionando e retirando ali aquele metal de acordo com a temperatura de fusão dele. Ok? Centrifugação, esse é um processo bem famoso, a gente utiliza isso em casa aí, na nossa máquina de lavar, na lavadora, tá? É um processo mecânico, separação de misturas, onde usamos um equipamento que promove a rotação das misturas, tá? Então, aquela rotação ali, né, de acordo com esse equipamento, vai fazer com que haja a separação. É dessa forma que a nossa roupa é separada, é seca, na verdade, né? Porque a gente tem a nossa roupa ali, aquele sólido, né? Aquela água, o líquido. Quanto mais forte e mais tempo aquela lavadora ela fica batendo ali, mais rápido acontece o quê? O líquido vai passando, né? Ou seja, vai separando daquela roupa. Ou seja, um processo de centrifugação, tá? Decantação é um processo mecânico em que a gravidade é utilizada para separar sólidos dispersíveis em líquidos de menor densidade. Tá? Então, aquele líquido de menor densidade, a gente vai separar por decantação. Ou seja, quanto menor a densidade ou maior a densidade, né, o líquido vai ficar embaixo. Quanto menor a densidade, quanto menor a densidade, o líquido vai ficar em cima. Tá? E aqui nós separamos aqui, por exemplo, a água e o óleo, né? Sabemos que a água é mais densa, mais pesada, então ela vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima. Tá? Outro processo muito conhecido, né? E a gente utiliza muito é a filtração, tá? Que é um processo mecânico utilizado para separar misturas heterogêneas, tipo sólidos e líquidos. Então, foi aquele processo quando a gente viu lá de fracionada, né? Decantação fracionada, ou seja, nós separamos o sólido do líquido. Pelo que processo? Pela filtração. Tá? Esse processo de filtração, a gente tem em casa isso, nosso filtro, né? Por isso que a gente fala, filtro. Por quê? É um processo de filtração. A gente separa aqueles sólidos que vieram aí da companhia de água de vocês aí, aqui onde eu moro se chama SEDAI, ok? Então, a gente separa o sólido, aqueles dejetos que podem vir na água, do líquido, ok? Processo de filtração. Destilação simples, tá? Um processo físico utilizado para separar um líquido não volátil de um sólido em misturas homogêneas, tá? Esse processo é fundamental na vaporização de líquido, mas de modo que esse não seja perdido. Então, nós temos aqui um processo de decantação, ou seja, através daquele líquido mais volátil. O mais volátil ele vai evaporar. Evaporando, ele vai chegar aqui e vai entrar nessa turbina que vai ser resfriada, tá? E vai cair aqui pelo processo de condensação, tá? Do vapor para o líquido, né? Transformando de vapor para o líquido. Então, vai ser o mais volátil, vai ser aquele que vai subir e depois vai passar por esse tubo aqui, né? É um processo de destilação simples, tá? A gente usa esse processo de destilação simples para separar também a água do álcool, né? A gente sabe que o álcool é muito mais volátil que a água, então o que vai acontecer? É um processo fechado, claro, né? É necessário que seja fechado para que a gente não perca esse álcool e evapore totalmente, ok? Então, ele é um processo de destilação simples. Entendendo, galera? Tranquilo, tá indo bem fácil, não tem nenhum mistério, ok? A gente está indo para o processo de separação, esse conteúdo é bem facilzinho, tá? É mais assim, decoreba mesmo, a gente pegar aqueles assuntos que são mais corriqueiros, aqueles processos que são mais, que caem mais no Enem, destilação simples, filtração, certo? Decantação, a gente vai falar sobre todos eles hoje, tá ok? Catação, flotação, ok? Vamos lá então, galera. Destilação fracionada, esse cai bastante. Por quê? Porque fala sempre de petróleo, gente, né? Da gente fracionar aí, destilar, fracionando, né? A gente pegar aí o petróleo e transformar ele em fases,
Estão vendo aqui, ó, fases de resíduo, parafina, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene, gasolina e gás, ou seja, o processo mais refinado ali, né? O sexto é o gás, tá? Aqui o petróleo entra aqui nessa fornalha aqui e ao modo que ele vai esquentando, ele vai fracionando, nós vamos fracionando cada processo aqui, ok? E aqui a sulfonação, que é um processo de transporte de um líquido de um nível mais alto a outro mais baixo, tá? O sifão funciona sugando o líquido para o seu interior, ou seja, esse sifão aqui, né, ou seja, esse cano, ele vai pegar aqui esse líquido que está aqui em cima, tá ok? Ou pode pegar o líquido que está embaixo, depende muito de quem for fazer isso, tá? Vai pegar esse líquido e vai passar por esse tubo, separando aqui os dois líquidos que devem ser separados, tanto o óleo ou a água, ok? Então vamos lá, galera. Primeira questãozinha aí que a gente vai fazer aí, Enem 2018, tá? A identificação de riscos de produtos perigosos para transporte rodoviário é obrigatória. A utilização por meio de sinalização composta por um painel de segurança de cor alaranjada, de um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme a determinada legislação, permite que se identifique o produto transportado e os perigos a eles associados. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada de um caminhão. Então vamos lá. 3 algarismos da parte superior do painel indicam o número de risco, beleza? Então esses 3 aqui vão indicar o número de risco, tá? O número 268 indica trata-se de um gás, tá? Então o número 2 quer dizer que trata-se de um gás. O número 6 quer dizer que ele é corrosivo, que ele é tóxico, tá ok? E o número 8 quer dizer que ele é corrosivo. Os 4 dígitos da parte inferior correspondem ao número ONU, tá? Que identificam o produto transportado. Então, qual é esse produto, ou seja, esse gás tóxico que nós estamos falando aí, transportado, né? Aí tem aí o símbolozinho da caveirinha aí. Essas 2 placas sempre estão juntas aí no final do caminhão, no lado e na frente também, tá bom? Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 105 corresponde à substância. Então, temos aí o eteno, o nitrogênio, o amônio, o propano e o dióxido de carbono. Qual desses gases é o nosso composto? Né? O eteno, ele é um gás, né? Nitrogênio, amônio, propano, dióxido de carbono, todos eles são gases, né? Agora, o eteno, ele é tóxico. O nitrogênio, ele é tóxico. A gente já consegue eliminar aqui o nitrogênio, né? Porque ele não é tóxico para a gente, tá ok? O propano, ele é tóxico para a gente. A amônia, então você tem que fazer aí, gente, identificar aí qual desses gases aqui vai corresponder a essas 3 características aqui, tá bom? De cara, nós já vemos que é a amônia, né? Por que amônia? Porque a amônia é um gás, tá? Ele é um gás tóxico, a gente sabe disso, que é um gás tóxico, e também sabemos que é um gás corrosivo. Apesar de todos eles terem características de serem gases, mas um deles vai ser não corrosivo, ou outro não tóxico, né? Por exemplo, dióxido de carbono, ele é um gás tóxico, mas não é corrosivo. Tá ok? Então, de cara, a gente já sabe que a resposta é a letra C, amônia. Questão Enem 2017. Olha aí. As centrifugas são equipamentos, lembra que eu falei lá? Utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Beleza? Seu funcionamento faz uso de aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente em que serve para a separação de sólidos em superfícies em líquidos ou líquidos misturados entre si. Então vamos lá.
esse aparelho de separação das substâncias ocorre em função de quê? Das diferentes densidades, dos diferentes raios de rotação, das diferentes velocidades angulares, das diferentes quantidades de cada substância, da diferente coesão de moléculas de cada uma das substâncias. Gente, aqui a única opção que poderia ser aqui é a letra A, tá ok? Das diferentes densidades, tá? Dos diferentes raios de rotação não tem nada a ver, das diferentes velocidades angulares também não tem nada a ver isso, das diferentes quantidades de cada substância também isso não tem nada a ver mesmo, não tem nada a ver a quantidade, ok? Concentração, das diferentes coesão molecular de cada substância, não. A rotação é uma coisa muito forte. Então, o que vai trazer a grande diferença aqui vai ser das diferentes densidades, né? Ou seja, aquele mais denso vai ser jogado para mais longe, ou seja, aquele líquido mais pesado vai ser jogado para mais longe, ok? Então, a densidade sim tem a ver, né? Então, quando a gente vai pegar um equipamento, a gente faz uma rotação, a gente vê que quanto mais pesado é, a rotação mais forte ela é. Então, gente, a resposta seria aí letra A, questão do Enem 2017. Tá? Então, se você for ver, galerinha, é só vocês terem um pouco mais de calma que dá para a gente fazer a prova bem tranquilo, ok? Questão 2010, Enem, tá? Só estou pegando aí, só estou pegando questões do Enem, tá? Mas tem outras faculdades também aí que a gente vai trabalhar também. Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor identificado como algo quente e temperatura média, quantidade de calor de um corpo. Esse significado, no entanto, não consegue explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. No ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros do calor e temperatura? Vamos lá, então. Então, do ponto de vista científico, preste atenção, do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Vamos lá. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo? Ó, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Lembra do gráfico que eu falei para você lá, sobre mistura e sobre substância pura? O que eu falei sobre substância pura, o que eu falei sobre mistura? Então, vamos lá. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Então, a mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. E o ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Então, vamos lá. É possível você medir? Depende muito de como está a temperatura da mãe ou temperatura de fora. Depende muito para saber. Tá? A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Ó, a chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura do que a dele? Então, qual dessas respostas aí você colocaria? A, B, C ou D ou E? Tá? Então, vou ler de novo para você. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Tá? A resposta aí é a letra A, tá bom? A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo, tá bom? Então, no gráfico, galerinha, no gráfico, lá,
Quando ela começar a ferver, tá? É porque ela está passando do ponto do estado líquido para o estado gasoso, ok? Esse ponto aí, então, ela vai ficar constante. O gráfico fica constante, até que toda a nossa água seja evaporada, aí sim a nossa temperatura ela continua a subir, tá ok? Então, no processo de vaporização, a temperatura fica constante. Beleza? Próxima questão, tá? Considere uma amostra sólida que apresenta ponto de fusão constante e coloração amarelada, uniforme. Dissolve somente parte do sólido com adição de água e, após fundir totalmente com aquecimento contínuo, entra em ebulição. Qual temperatura variável? Qual temperatura variável? Com base nessa informação, é correto afirmar que essa amostra, tá? Então, é uma substância pura, é uma substância composta, é uma mistura homogênea, tá? É uma substância pouco solúvel em água, ou entra em ebulição, ocorreu a sublimação da substância. Olha só, essa questão é parecida com a questão que a gente acabou de falar. Ok? Ó, considere uma amostra sólida que apresenta ponto de fusão constante e coloração amarelada uniforme. Beleza, ponto de fusão constante e amarelada uniforme. Dissolve somente a parte sólido com adição de água e, após fundir totalmente com aquecimento contínuo, entra em ebulição com temperatura variável. Tá? Então, a gente falou lá, ponto de ebulição variável. É uma mistura, né? Ou seja, letra C é uma mistura homogênea. A letra A fala de substância, a letra B fala de substância, a letra D fala de substância, tá? E a letra E, ao entrar em ebulição, ocorreu uma sublimação da substância. Não ocorreu sublimação nenhuma, tá? Ocorreu vaporização. Ok? Então, letra C, uma mistura. Vou voltar aqui para você ver aqui, para você tentar aí, lembrar o que tipo de mistura é essa que eu falei com você. Tá? Olha aí, mistura eutética, onde nós temos aqui uma variação do ponto de ebulição, ok? Então, é essa variação que a questão lá está falando para você. Tá? Aqui, ó, houve uma variação, ou seja, a temperatura variável não permaneceu constante. Tá? Então, nós estamos falando de mistura. Então, lembrando para você, quando a gente estiver falando de substância pura, o nosso ponto de fusão, nosso ponto de ebulição, ele vai ser constante. Quando nós estivermos falando de mistura, né, por ser uma substância que tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição constante, com uma outra substância que tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição constante, quando nós misturamos essas duas substâncias, nós temos uma mistura, claro, né? Então, vai ocorrer uma variação, ou seja, no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, dependendo de que substância nós estamos falando. Ok? Então, resposta aí dessa quarta questão que nós estamos falando aí, letra C. Vamos para a próxima. Os átomos dos elementos químicos combinam uns com os outros, de diversas formas, constituindo as moléculas das substâncias. Estas podem ser simples ou compostas. Diante do exposto, trata-se de uma substância simples. Então, nós temos aí o ácido sulfúrico, né? Temos o gás carbônico, temos aí o ar atmosférico, temos aí o gás ozônio e o ácido fosfórico. Gente, essa é a mais fácil de todas, né? Dá para ver aí que a resposta é o gás ozônio, né? A única molécula aí simples que nós temos aí é o ozônio, que é o O3. Correto? Então, vamos embora. Próxima questão. Um dos critérios para classificar um material, ou seja, uma substância ou uma mistura, é o número de fases que ele possui. Considerando o sistema formado de água, areia, sal de cozinha e água em excesso, trata-se de um sistema, olha aí, gente, que tipo de sistema é esse aí? Né? É homogêneo? Falou de areia e sal, já sabe que não é, né? Ou seja, todos os dois têm cores diferentes. A água, então, tem cores diferentes. Homogêneo não é heterogêneo? Sim. Mas será de 3 fases?
nós temos aí quantas fases? As fases da água, né? Quantas fases nós temos aí? 3 fases. Heterogêneo mas são 3 fases. Heterogêneo com 4 fases. Heterogêneo com 2 fases. Tá? Homogêneo com 2 fases. Então, a letra A e a letra E a gente já elimina. Agora, quantas fases seria essa daí? Hein? Resposta à letra D. Heterogêneo com 2 fases. Então, aí, a açúcar, a areia e o sal, eles vão ter aí a mesma coloração, né? Agora, já a água, não. Beleza, gente? Vamos lá. Então, por quê? A nossa açúcar e o nosso sal, eles vão aí, apesar de ter a mesma coloração, eles vão se diluir na água, né? Ou seja, são substâncias diluídas. Então, a açúcar e o sal vai diluir. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar areia e vai sobrar água, né? Que vai ter aí a sua coloração. Então, vamos ter 2 fases. Você poderia pensar que teriam 3 fases, né? Porque a areia tem uma cor diferente do sal e a água é outra cor, né? Mas o açúcar e a água, né? Por estar em excesso aqui, a gente falou que está em excesso, ele vai conseguir diluir tanto o açúcar quanto o sal, beleza, galera? Então, a gente vai ter aí apenas 2 fases, letra D. Uma questão aí que dá para você se enrolar se você não tomar cuidado e não pensar no processo que vai ser feito. Ok? Questão aí, Enem. Tá? Questão aí, Enem. Vamos lá, então. Opa, desculpa. Vamos lá. Algumas toneladas de medicamento para uso humano e veterinário são produzidas por ano, tá? Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte da sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo por meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, analgésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e no subsolo. Tá? Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos. Vamos lá. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos resíduos hídricos? Então, vamos lá. Utilização de esterco como fertilizante na agricultura, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana, descarte dos medicamentos fora do prazo da validade em lixões, desenvolvimento de novos processos em estações de tratamento de efluentes, reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Então, qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Tá? Então, qual desses aí você acha que vai minimizar a permanência desses contaminantes? Você acha que a utilização de esterco para fertilizantes na agricultura vai minimizar isso? Tá? Então, você acha que a ampliação de redes de coleta de esgoto na zona urbana? Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões? Vai poluir mais ainda, né? Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Essa aí, a letra D, é a mais favorável para a resposta. Então, a resposta aí, letra D, tá? Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Então, nós vamos ter um processo, um novo processo, para que tenha aí um tratamento desses efluentes que são jogados. Beleza? Última questão aí, Enem 2017. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que fornece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessas sementes, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas.
A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Okay? Considerando o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, vamos lá. O óleo de linhaça será obtido na fração destilado 1, destilado 2, resíduo 3, resíduo 4. Olha aí, nós temos a farinha de linhaça, tá? Passa por um processo de adição de éster etílico, seguida de agitação. Ela vai ser qual desses aí? Resíduo 1, quer dizer, resíduo 2, resíduo 3, resíduo 4, destilado 1 ou destilado 2? Qual desses aí? Então, ela vai passar para um extrato estéreo de fase orgânica, beleza? Depois, destilação para o resíduo 4, ok? Então, aí, a resposta é a letra E. Beleza, galerinha? Então, um abraço para vocês aí, tudo bem? Fique com Deus aí. Até mais, até a próxima aula aí. E fui!